E aí, pessoal, tá começando agora mais um podcast Bola da Rodada para a gente fazer aquela análise da rodada de sempre, oitava rodada do Brasileirão, e hoje temos convidado especial, Matheus Ribeiro. Fala aí, Matheus, beleza? Fala moçada, e aí meninos, como é que vocês estão? Prazer, sim, imensurável de estar participando aqui do podcast com vocês, para a gente bater papo de uma coisa que eu gosto muito, que é futebol, né? Eu sempre brinco que a minha segunda paixão é futebol. Se eu não fosse professor, eu queria ter sido jogador de bola. Vamos lá, moçada? E só Só aí, faltou, só faltar qualidade, né? isso aí a gente não tem, a gente finge que tem. Isso aí a gente arruma no final. Supera, né? A gente supera. Isso aí a gente fala que tem e o povo tem que acreditar. Isso aí. E aí, Julião, É. beleza? Beleza, Matheus? Né, os Bom dois, demais. Matheus. Então, antes de passar para análise, né, o de sempre, segue aí a gente no Instagram. Quem tá no YouTube já se inscreve, deixa um like no vídeo. Quem tá no Spotify já deixa o coraçãozinho, né? E depois vocês passam lá no Instagram também, mandam uma mensagem, conversa com a gente. É sempre legal O conversar com Instagram vocês. é Bola da Rodada, viu, pessoal? Tudo junto. Isso. Então, vamos passar para os jogos. Começando aí É isso. com Flamengo Fortaleza. Opa, e aí, Matheus, como é que foi? Teve polêmica? Foi tudo certo? Cara, foi assim, um jogo interessante, teve polêmica, claro, né? A polêmica principal dela, além de todo esse contexto do VAR, é a saída do Gabigol, né? Que ele saiu irritado, ele começar o jogo surpreendentemente no banco, mas a gente já começa a ver um trabalho do Domenech, um jogo estratégico, um jogo técnico e tático diferente. Quando a gente via no ano passado o Jorge Jesus montando um time mais agressivo, um time de ataque no espaço, nos espaços vazios, a gente já começa a ver o jogo do Flamengo um pouco mais posicional. Jogadores flutuando menos, jogadores em posições mais definidas e um trabalho de bola mais repetitivo. Menos verticalizado, mas mais técnico, mais toque. Então, assim, dentro da normalidade, porque o Fortaleza sabíamos que iria oferecer um certo trabalho para o Flamengo. O Rogério Ceni é um técnico assim promissor, na minha opinião. Acho que vai se tornar um dos grandes técnicos do futebol brasileiro. É um cara estudioso, um cara que, quando tem a bola, ele propõe o jogo, ele não quer só defender. Foi um jogo muito interessante. Um jogo, digamos assim, que quem estava com a bola queria ganhar o jogo, queria procurar o jogo, queria procurar o gol. Para mim, esse jogo, juntamente com o do São Paulo, que a gente comenta agora, foi o melhor jogo da rodada em termos de desempenho técnico. Sim, eu acho que, na verdade, a gente exalta muito o Flamengo, mas tem que exaltar também o jogo do Fortaleza, que não foi foi pareado ali com o do Flamengo. No É, início só deu o Flamengo, graças ao desempenho do Everton Ribeiro, que vem jogando muito bem aí já tem vários jogos. Eu acho que pelo fato do Flamengo estar lá em cima agora, o Everton Ribeiro tem grande parte nisso, que ele encaixa direitinho ali no esquema do Domenech. Aí, igual você falou, né, Matheus? A questão do Gabigol ter começado no banco assustou todo mundo. Ele entrou, fez gol. O Fortaleza ainda levou perigo ali, poderia ter virado o jogo no início ainda, com o Oswaldo que chutou na trave, o Oswaldo que jogou muito bem também. Só que no segundo tempo o Domenech viu o que ele tinha errado no primeiro, corrigiu, fechou aqui a lateral com o Isla, fez a dobradinha ali, o Rodrigo Caio caindo por lá também. E o Felipe Luiz, que ainda não se encontrou ali no Flamengo, tá jogando muito mal. Não parece aquele Felipe Luiz do Atlético, da seleção brasileira. Vamos ver se ele volta a ser esse cara que todo mundo espera. cara, e assim, mais uma coisa assim, interessante, né? No começo, o Everton Ribeiro estava demonstrando, no começo assim, do trabalho do Dominic, estava demonstrando um bom trabalho, porque o cara tecnicamente é indiscutível, mas a partir do momento que o Dominic achou mesmo, a gente já sabe que funciona assim, ele jogou a Arrascaeta para trabalhar por trás do ataque, jogando central, né? E pôs o Everton Ribeiro de novo caindo na ponta. Ele cresceu tanto o futebol da Arrascaeta quanto o futebol do Everton Ribeiro. Então ele tentou jogar um pouco a Arrascaeta no começo lá na ponta esquerda, tentou trazer o Everton um pouco por dentro, mas ele foi fazendo seus testes, que é normal, tá chegando.
não tem tempo de trabalho. Ele reencontrou, né? Ele viu que o melhor posicionamento é o Arrascaeta por dentro, por trás do 9, e o Everton Ribeiro caindo pela direita. Agora, nesse jogo, o que me chamou a atenção foi o Gerson. O Gerson é um cara de construção de trás, né? Um segundo volante de construção de trás. Ele estava entrando muito, 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 muito. Ele estava atacando muito espaço vazio, mas a jogada não estava sendo construída. Ele não jogou bem mesmo, não. O Gerson tentou jogar ali, mas tem até um videozinho que viralizou, um cara que gravou 2 minutos de vídeo, o Gerson não saía do lugar. Ele ficava só rodando naquele mesmo lugar, entendeu? O que ele não costumava fazer com Jesus, né, Júlio? Pois é, e a gente vê aí que o Domenech está começando a se adaptar ao time. Que ele começou tentando trazer coisas novas, né? Tentar rodar o time, como deixar o Gabigol no banco, né? Usar mais jogadores do Flamengo, né? Que no ano passado, com o Jesus, a gente via o mesmo time sempre, né? Não tinha rotação praticamente. E agora, né, o Domenech está tentando aí encaixar o elenco todo com mundo, no caso. Isso, diferentes jogadores. O que pode ser bom na hora de competir em várias competições ao mesmo tempo, né? Brasileirão, Libertadores, E engraçado Copas. também é que o Matheus falou aí do Arrascaeta tentar jogar na ponta, né? O que eu acho um erro. Quando você coloca um Michael no time, esse Michael não joga no meio. Então ele tentou, se ele jogou o Arrascaeta na ponta, o Michael teria que fazer o papel do Arrascaeta ali, porque o Everton Ribeiro na ponta direita rende muito mais. E aí foi o que ele fez. Ele jogou o Arrascaeta para a ponta esquerda e o Michael vai fazer o centro, que não é, eu acho que sim, um erro grave nesse caso, porque o Michael é muito rápido, tem um drible muito bom. No Goiás ele jogava assim também, onde se destacou. E aí jogar o Michael pro meio, mais para outra ponta contrária também não é tão legal. Poxa, Fique, mas essa dinâmica dele, ele estava tentando fazer essas mudanças. No jogo contra o Bahia, ele já trouxe o Arrascaeta por detrás do Pedro e abriu o Everton Ribeiro. E nesse jogo contra o Fortaleza, ele jogou o Michael na ponta esquerda, que por sinal fez um excelente jogo. Você vê que ele está evoluindo. A gente tem alguns fundamentos, abrir e bater pro gol. Trouxe o Arrascaeta por dentro e jogou o Everton Ribeiro na ponta direita. Então ele encontrou o estilo do Flamengo jogar. Agora, essa rotatividade aí no ataque, pô, cara, você tem um Pedro e um Gabigol, não dá para deixar um só jogando o tempo inteiro, tem que criar uma concorrência entre eles. Eu ainda acho que os dois podem jogar junto. Acho que os dois jogando junto vão render muito mais. Eu tiraria o Michael, que ainda não se adaptou totalmente ao time, não é acostumado a jogar com titularidade no Flamengo. Deixaria o Gabigol e o Pedro jogando juntos ali, fazer um esquema de 4-4-2, com a Arrascaeta aberto na ponta também, no lugar do Michael, e o Pedro e o Gabigol centralizado. Eu acho que renderia mais. Cara, o Domenech, né, a gente ainda dá um crédito, porque ele meio que tá no começo, né, da sua jornada no Flamengo. Começo assim, né, mas ele ainda tá testando várias coisas. Aí, bom, o Flamengo tá começando a ganhar de volta, né, ganhou aí do Bahia, agora do Fortaleza. Então, vamos ver aí como é que ele vai arrumar esse time, como é que se desenrola. É isso aí, gente. Agora a gente vai falar aí sobre o jogo do São Paulo e Fluminense. O São Paulo que venceu o Fluminense por 3-1, mas deixou para resolver o jogo no segundo tempo. O São Paulo que vem oscilando muito nas partidas, faz um tempo bom e um tempo ruim, assim como foi contra o Atlético Mineiro, quando ele perdeu de 3-0. E agora o Brenner, menino da base do São Paulo, resolvendo o jogo aí pro tricolor paulista. O que você achou desse jogo, Matheus? Olha, eu tô começando a enxergar um horizonte no trabalho do Diniz. A gente tem que ressaltar o trabalho do Fluminense, né, com o treinador do Fluminense, que é o que estava no Inter, cara, como é que é o nome do rapaz? O Daí Helma. O Daí Helma. Ele conseguiu configurar um grupo muito interessante, ele deixou um grupo competitivo, mas como um todo, gostei do segundo tempo do São Paulo, tô animador com o Fernando Diniz e tô animado com essa nova geração do São Paulo aí. Tomara que o São Paulo resgate, né, aquele São Paulo de muito tempo. Pois é, o São Paulo, aí que já chegou até a ganhar os mundiais de clubes, agora tá meio apagado.
Já faz um tempo, né, que ele não ganha um campeonato, mas, né, fechou como um 3-1 esse jogo aqui para o São Paulo. O Fluminense abriu o placar, mas depois, né, no segundo tempo, tivemos aí a recuperação do São Paulo. De resto, o jogo foi até que equilibrado, né, foi bem parelho, se a gente for analisar. Mas realmente aí o São Paulo vem tendo uma melhora, né? Inclusive, tem chances, né, de ser o campeão do Brasileirão desse ano. Começa a ter um padrão de jogo. Eu até estava vendo uma reportagem sobre de um comentarista do Denilson, que ele falou que começa a ver a melhora do São Paulo parecida com aquela antes da pandemia. Só para a gente ter uma noção, nos últimos 5 jogos do Brasileirão, quem mais pontuou foi o São Paulo, que pontuou 12, e o segundo que pontuou mais foi Inter, Flamengo, todos esses, pontuou 10. Então, o que a gente começa a ver? Meio que uma estabilidade. O Diniz fala muito nas coletivas sobre resultado. E o São Paulo vem tendo resultado, ponto. É importante que tenha resultado, mas com melhora de jogo também. Porque, assim como vários outros times aí, o Palmeiras, o próprio Palmeiras, que daqui a pouco a gente vai comentar também, não tá jogando bem. Ontem jogou ainda mais ou menos, mas não tá jogando bem. Vem tentando alguma coisinha, mas não sai nada. Mas tá vencendo. Vem vencendo os jogos aí. Tá com 7 jogos, 13 pontos. Chegou ali no grupo do G6. E em relação ao jogo de São Paulo e Fluminense, o Brenner entrou, mudou o jogo. O primeiro tempo foi um tempo muito truncado, nenhum time conseguia sair muito, mas o segundo tempo foi só do São Paulo. O São Paulo foi para cima, Igor Gomes entrou também muito bem, mudou o jogo. Aquele Igor Gomes que antes da pandemia não chegou. O Vitor Bueno também no segundo tempo jogou muito bem. Então o Diniz tenta recuperar esses jogadores, tenta recuperar esse padrão. E outra notícia que eu acabei de ver é que o Pablo realmente se lesionou. O Pablo, que era titular absoluto do time, se lesionou. E agora o Diniz vai ter que achar uma alternativa ali. Talvez, tomara que ele comece aí com um time diferente, com o Brenner de titular que está merecendo já um tempo. Fez gol contra o Corinthians e garantiu a vitória. E também mudou o jogo de ontem. Fez um gol, deu assistência para o Vitor Bueno e participou ativamente de todos, na verdade. Vamos para o próximo jogo aqui agora, Palmeiras e Bragantino. Palmeiras reencontrando a vitória aí no Campeonato Brasileiro. O Júlio, como bom palmeirense, estava assistindo o jogo lá, comemorou como nunca, né, Julião? E Pois esse é, jogo foi interessante, né, Júlio? cara, vou admitir aqui que eu subestimei o Bragantino. Ele não, o Braga tá lá no fundo, tá lá na zona de rebaixamento, não vem jogando muito bem no campeonato. Por causa disso, eu achei que nessa partida também ia ser um jogo parado, né? E o Palmeiras ia passar fácil. Mas na hora que o Bragantino abriu o placar, meu amigo, eu falei, não é possível que a gente vai perder pro Bragantino, né? A gente tá vendo aí, né, Júlio, que o futebol brasileiro tá muito. Não dá para saber o que vai acontecer. Tanto que no Flamengo, que era o principal ali, nossa, o Flamengo vai ser campeão de novo. No início do campeonato estava terrível e agora já voltou a ser aquele Flamengo que a gente Pois conhece. é, o Grêmio perdeu pro Sport, né? Então tá acontecendo muita coisa doida aí. E então, né, nesse jogo aqui, que fechou como 2-1 pro Palmeiras, veio aí o gol de empate do Gabriel Veron, que jogou muito bem nessa partida, inclusive. Aí, né, veio o empate, a gente já fica meio, opa, vai, não vai, né? Aí chegou no finalzinho, nos acréscimos já, fica aquele medo, tipo, acaba logo, porque o Bragantino tava atacando, né, ele não ficou retrancado, ele tava atacando. Mas, né, graças a Deus, no final veio aí o segundo gol do Palmeiras, a gente acabou ganhando. Como vários jogos nessa rodada aí, foi no final o gol decisivo, né? A partida foi decidida nos acréscimos do segundo tempo. Eu vi esse jogo. O Bragantino é um time de meninos, né? Como segue a política aí do RB, né? Da Red Bull, no mundo afora, tanto no Leipzig, nos Estados Unidos também o time que eles tentam montar um time de meninos, de jovens promissores, para que façam caixa. Agora, o time do Palmeiras no primeiro tempo
foi um jogo amarrado. Não só o Palmeiras, o jogo em si foi amarrado. Segundo tempo melhorou o jogo. O time do Bragantino é um time tecnicamente muito bom mesmo. O time do Palmeiras também tem grandes jogadores, mas assim, eu sinto algumas falhas no Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras não abre o jogo demais. O Palmeiras afunila muito o jogo, ainda mais com o Lucas Lima, que é um bom jogador, não está jogando nada, mas apesar que ele vem de uma crescente. Mas o Palmeiras afunila o jogo em vez de abrir o jogo, espaçar o jogo, usar mais os laterais, usar mais os pontas. Eu acho que o Palmeiras roda pouco a bola, balança pouco a marcação do time. O Palmeiras tinha que balançar mais a marcação do time e ter mais ultrapassagem. Eram os times marcados do Luxemburgo, time que rodava a bola rápido, virava a bola para pegar a defesa aberta, ou se não os laterais tendo ultrapassagens. Eu estou sentindo o quê? Que o Flamengo ainda não, o Palmeiras, perdão, não se encontrou taticamente. Porque eu acho que quando um time se encontra taticamente, aí a gente começa a ver os jogadores tendo evolução e você fala, não, esse realmente é um bom jogador, ou você fala, não, a gente precisa de um jogador aqui, ali e ver as falhas. Acho que o Flamengo ainda não, o Palmeiras, novamente, perdão, não se encontrou taticamente. Agora, a pergunta que eu faço, por que não entrar com o Verón desde o início? E entrar com o Zé Rafael? É a primeira pergunta que eu faço. Por que que os treinadores já não entram com o óbvio? Porque a gente sabe que é o que vai dar certo. Eu acho que o Palmeiras está precisando encontrar sua forma tática. Eu vejo que o Palmeiras precisa melhorar mais a amplitude de jogo, a ultrapassagem, para dar mais profundidade no jogo, abrir e dar profundidade e girar mais a bola rápido. Descentralizar o jogo, deixar esse jogo mais centralizado para o Patrick de Paula. Agora, se centralizar com o Patrick de Paula, com o Lucas Lima e com o Gabriel Menino, o jogo não vai ter amplitude. Congestionou no meio de campo, fechou o time do Palmeiras. E no segundo tempo, ele melhorou isso. Você viu que ele deu mais amplitude, ele abriu mais o jogo, principalmente com o Verón. Menino que tem que ser titular. Agora, dá tempo pro Luxemburgo, que sabe de bola, ele sabe, mas ele precisa ajustar taticamente esse time do Palmeiras aí, hein, cara? Pois Minha. o que todos falam, né, Olha, todos os palmeirenses, é que o jogo tá meio sonolento, tá meio lento, né? Porque os jogadores, eles não ficam buscando ataque, buscando gol, eles ficam parados lá na área, ficam andando um pouquinho, depois voltam, né, dão a bola pro adversário. Tipo, eles não fazem questão de pegar a bola e avançar. Eles estão com um jogo realmente parado, né? Não, é isso aí que você falou, né? As pessoas não sabem o que, tipo, falta pro Palmeiras. Se é um jogador, se é isso, se é aquilo. Porque não tem o modelo de, ó, a gente vai fazer isso aqui, a gente precisa de isso, mais aquilo, e é o gol. Não, eles ficam lá esperando uma falha, né? Esperando uma chance chegar. Eles não vão atrás dessa chance. só fazer um comentário aqui, rapidinho pra gente ir pro próximo jogo. Isso que você falou, Matheus, o Lucas Lima, é verdade. O cara é um grande jogador, jogou muito no Santos, mostrou que poderia ser aí um dos melhores jogadores do Brasil. Tanto que na época que jogou no Santos foi um dos melhores, tanto que ficou na seleção do campeonato. E o pessoal até soltou uma brincadeira aí que tá com saudade do Lucas Lima com os dentes separados. Porque naquela época ele jogava muito. Aí arrumou os dentes e ficou ruim. Mas é normal, né? O jogador vai. Tem fases ruins. É igual todos os técnicos falaram aí. Existe as má fases do time, existe uma fase de jogador, mas isso passa se o jogador quiser. O jogador tem que trabalhar para isso passar. No quesito Gabriel Veron, antes da pandemia, no Paulistão, o Verón era titular com o Luxemburgo. Todos os jogos ele jogou titular. Só que ele se lesionou e voltou só hoje. Ontem, né? Desculpa. Voltou ontem só depois de uma lesão. Acho que até por isso ele entrou no segundo tempo e não entrou de titular. O Luxemburgo falou mesmo que ele iria ser titular. Ele é titular pelo fato dele ter o drible e a finalização, que é muito boa mesmo. Ele entrou, fez os gols, deu o passe, deixou o William sozinho também. Mérito pro Luxemburgo, que mexeu bem no time. Colocou o Verón, colocou o William. Os dois fizeram gols. Começou com outro menino também, o Wesley, ele na ponta esquerda, que também é um garoto muito bom. Tem ali o drible, é bem rápido. Tanto é que teve umas curioso que quando teve a parada pro
para beber água, né? Porque tava muito calor, sol de 11 da manhã. Ele falou pro Wesley então, parar de pedalar e ficar parado e começar a pedalar e correr para a ponta, puxar a bola ali para a ponta esquerda onde ele estava. E isso prova que o Luxemburgo conhece de futebol. Não é um leigo nesse quesito. Só que às vezes o pessoal não entende que o Luxemburgo é retranqueiro, é isso, aquilo. Só que não é. O time perdeu algumas peças, com o próprio Gabriel Veron, perdeu o Dudu, que era o principal jogador. Então o Luxemburgo teve que se reinventar em todos os quesitos para tentar arrumar um padrão de jogo. Apesar de que ainda não conseguiu, mas não perdeu no Matheus, campeonato assim, eu ainda, né? concordo contigo. Mas se você for pegar a tabela aí, os 6 primeiros, essa zona da Libertadores, o Palmeiras é o sexto. Se você for pegar todos eles, na minha opinião, o Palmeiras é o que tem menos um desenho tático definido. Se você for pegar lá, o Flamengo, a gente sabe que vai jogar de jogo posicional, trabalhando a bola, criando espaço, balançando o time. A gente sabe que o Atlético Mineiro e o Internacional vai ser times de mesma característica, de sufocar o adversário. São Paulo vai trabalhar, não vai ser aquele Fernando Diniz clássico, aquele Fernando Diniz de toque, a gente vai ver que vai ser um time mais de transições. O Vasco da Gama é um time que está jogando de intensidade no meio de campo. Você pode ver que o time do Vasco, o meio de campo do Vasco marca o tempo inteiro. E muito coletivo também, Isso, jogando e muito tem pela ponta jogador, com já o encontrou Thales. esquema. Você pode ver que o Internacional joga num 4-4-2 ou num 4-2-3-1, sempre. O São Paulo ele gosta de jogar, querendo ou não, alguns jogos num 3-5-2, ou num 3-6-1, ou num 4-2-3-1. Então você vê que tem modelos e esqueletos de tática montada. Agora o Palmeiras não. O Palmeiras num jogo joga com 4 caras no meio de campo, no outro jogo joga com 2 caras no meio de campo e 2 pontas, num jogo entra com o Zé Rafael, no outro jogo entra com o Wesley. Tudo bem que tem as circunstâncias. O Rony. Então, assim, eu acho que o Luxemburgo ainda não encontrou o time. Mas, para ele encontrar o time, eu acho que ele tem que primeiro encontrar a tática que ele quer jogar, o esquema. Depois que ele encontrar o esquema que ele quer jogar, aí ele vai encaixando as peças. É o que eu vejo. Para mim, o Palmeiras, dos 6 primeiros, é o que está com menos norte, é o que está mais perdido, taticamente e tecnicamente. E agora vamos para o próximo jogo. O líder do campeonato perdeu a chance de ampliar ali a pontuação. No finalzinho, um pênalti ridículo que o Rodinei fez ali para cima do Elber, jogador do Bahia. O Rodinei que já vinha sendo muito criticado no Flamengo, em todos os times que ele passou. E dessa vez não foi diferente com o Internacional. Um pênalti bem infantil mesmo. A bola nem estava em jogo ali no lugar onde ele estava. Fez o pênalti, o Bahia conseguiu empatar, mas teve polêmica com o VAR no pênalti do Internacional, Pois né, é, Júlio? como de costume agora, né? Quase todo jogo tá tendo aí a polêmica com o VAR. E esse aqui foi um jogo interessante, né? Todo mundo achando que o Inter ia conseguir ganhar de boa, mas o Bahia abriu o placar. Aí depois o Inter virou, fez 2-1. E no final, né? Tudo indicava que ele ia passar nesse 2-1 e acabar. Mas teve esse lance aí, cara, que não tem nem o que falar, né? A gente fica até sem palavras, né? Desse pênalti que foi dado de presente pro Bahia. Não foi dado de presente pelo VAR, foi dado de presente pelo jogador mesmo. Pelo Rodinei, que foi muito mal também, né? Poxa, a bola tá no outro lado, o cara não tava com Pois dificuldade é, não para tem sair motivo. jogando, dificuldade para cruzar. O cara vai dar um pisão no jogador do Bahia, Isso não tem daí, lógica. o lance assim foi bizarro, assim, pelo sabe do jogo. Agora tem que ressaltar o Cudê, né, cara? O Cudê perde o Guerreiro, ele dentro do elenco ele coloca o Thiago Galhardo para fazer esse papel. O Thiago Galhardo cresce assim assustadoramente, né, nessa função. Ele encontra um time. Se você for parar para ver o meio de campo do Internacional, vamos dizer o meio de campo titular, né? O meio de campo titular dos caras é Edenilson, o, o Rodrigo Moledo e o Patrick. Patrick, É um meio de campo. Nunca teve destaque esses jogadores assim nos outros times. Isso é a prova que eu estava falando aqui antes. Depois que você encontra a tática, que você define um time, posta ele bem dentro de campo, as individualidades vão crescer ou vai mostrar onde que estão as carências.
É o que está acontecendo no Internacional. É um time muito bem taticamente. Não joga um grande futebol, mas ele está em construção e evolução. O meio de campo nunca teve destaque, mas deveria, porque já vem muito tempo jogando muito bem. O Edenilson vem jogando muito bem. O Patrick, ano passado, começou o primeiro turno embaladíssimo, mas no segundo turno deu uma caída de rendimento. Mas esse meio de campo do Inter não vem jogando bem de agora. Já vem um bom tempo jogando bem. O Inter que conseguiu se reconstruir depois que perdeu para o Grêmio no Gauchão. Começou o brasileiro muito bem, perdeu poucos jogos aí, perdeu só pro Fluminense, né, se eu não me engano. Mas o Kudê tá conseguindo achar aí um modelo físico, um modelo tático pro time do Esse Internacional. Internacional aí tem algumas coisas assim interessantes, né? Ele tem um Patrick que abre o jogo, ele cai numa ponta, abre o jogo, hora ele vem por dentro e abre o espaço para o lateral passar, o Wendel. Você vê um Edenilson que tem um jogo de ultrapassagem, assim, nas medidas proporções, o estilo de ultrapassagem, o estilo de aproximação do Edenilson, ele lembra muito o Paulinho, na época do Corinthians. Então, é um volante que pisa na área, um volante que abre o jogo, que abre o adversário. É o que eu sinto em alguns times, falta em alguns times isso. Você tem que abrir o adversário. Você não tem que ser só posicionado, você tem que abrir seu jogo, abrir seu campo, abrir o espaço para o adversário abrir as brechas. Eu acho assim que esse time do Internacional ele vai ser um dos 4 primeiros colocados, né? E vamos lá, né? Sejamos sinceros. O que tá tendo aí de time aí surpreendendo? Internacional, o Vasco da Gama, o próprio São Paulo. Crise atrás de crise e já está lá entre os 4. O Flamengo também está começando a desenhar aí que tem que dar uma reformulada nos técnicos no Brasil, né, cara? Nós vemos Fernando Diniz, Domenech, Sampaoli, Kudê, Ramon, só o Lucha, que entre os 6 aí que... Que é o mais velho de eu guerra. sei não, acho que os nossos treinadores ou eles se reciclam ou eles vão perder espaço no mercado. Essa questão que você falou aí dos treinadores, Matheus, é verdade. Você vê o Grêmio, o jeito que tá o Grêmio agora, perdendo pro Sport, que tava lá embaixo, empatando com o Atlético Goianiense. A gente não vai comentar esse jogo hoje, mas vale ressaltar isso. O Renato Gaúcho que falou que não existe crise no Grêmio, né? Então, às vezes o Renato Gaúcho tá errado, mas não quer aceitar que ele realmente comete esse erro. Então, se os treinadores não se reformularem no Brasil, vai ser complicado de só se manter, um adendo, então, desse jogo do Grêmio, eu acompanhei ele ontem, o Grêmio foi engolido pelo Atlético Goianiense. Engolido. Foi, assim, injusto o placar. O time do Atlético Goianiense ontem jogou muito bem. Então, treinadores têm que começar a se reciclar. Tem que começar a entender. E não só nos times grandes, né? Que isso é nos times maiores que a gente tá falando, mas nós já tivemos aí uns 5 ou 6 treinadores que foram trocados aí nos pequenos, né? Tivemos o Bahia, que mandou embora o dele, o Bragantino, O Goiás, Goiás também, né? Vários. Os treinadores, né? Eles têm que entender que o futebol tá mudando, que eles têm que encontrar uma técnica boa, não adianta só deixar os jogadores lá, falar para eles treinarem e mandarem eles e achar que vai dar tudo certo, né? E cruzar os dedos. Eles têm que fazer uma linha mais estratégica, né? Mais marcada. Então, só acrescentar que o Internacional ele vem se destacando não só pela técnica, mas também pela qualidade do que os jogadores estão demonstrando, né? Os passes deles, eles não estão errando muito passe. A gente vê alguns times que às vezes eles até têm uma estratégia, mas na hora de praticar, os jogadores não conseguem. Eles vão passar a bola, eles mandam errado, eles tacam muito fraco, tacam mais para frente, mais para trás. Enquanto o Inter tá conseguindo encaixar a bola, tá conseguindo entrosar um jogador com o outro, eles conseguem se entender, se comunicar dentro de campo e avançar o jogo do jeito que eles planejam, né? Eles conseguem planejar e praticar. É isso que é o essencial que está fazendo o Inter vencer e se destacar no campeonato. É um time de muita triangulação, né? Eles usam muito bem as triangulações. Mas isso é uma marca muito característica do Kudê. Quem viu o Kudê no Racing, era claro isso. Era intensidade
profundidade e muita triangulação. É a mesma coisa do São Paulo no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ou o Santos não, o Santos abria mais o jogo, né? Era um time mais aberto, gostava de abrir o jogo, né? Abrir o campo, que eles falam. Mas no Atlético Mineiro, o Santos lembra, o São Paulo lembra muito aquele São Paulo da época da seleção chilena, né? É um time de triangulação e de profundidade e de intensidade. Isso aí o Cudê já conseguiu implementar no Internacional. Tá muito claro isso. Muito, muito mesmo. Beleza, então, esse foi, a gente comentou isso sobre o jogo Internacional e Bahia, um empate. Vamos para outro empate agora. Um empate, digamos assim, nos números, mas que poderia ter saído melhor pro Botafogo, que teve algumas polêmicas também no pênalti aí pro Corinthians. O Corinthians abre o placar com o pênalti do Fagner. Depois o Botafogo empata com uma falta muito bem cobrada do Bruno Nazário, que pegou o Cássio de surpresa. O Calu fez seu primeiro gol pelo Botafogo. Já é seu segundo jogo que fez seu primeiro gol. E o Jô, sempre salvando aí o Corinthians, ou colocando o Corinthians à frente. Fez o gol ali no finalzinho do jogo. E aí, Matheus, o que você achou desse jogo? Cara, para mim foi o jogo de placar mais injusto, além das polêmicas, né? Eu acho que não foi pênalti. Também, concordo com você. A favor do Corinthians. Acho que o time do Botafogo, para mim, ele tá jogando um dos melhores futebol organizacional do Campeonato Brasileiro. Tá muito bom, muito bem organizado. E não tem grandes jogadores, né, tecnicamente falando. Agora tem um Honda, tem um Calu em termos de nome, que são bons jogadores. Você vê que o Honda, apesar dele estar um pouco ainda fora de forma, mas você vê que o jeito que ele domina, o jeito que ele joga a bola, o jeito que ele posiciona em campo, o jeito que ele dinamiza o jogo, é de um cara que entende muito de bola. O gol de falta do Botafogo foi falha do Cássio. O Cássio sabe como o canhoto vai bater aquela bola. Ele tem que fechar, ele tem que pôr o zagueiro para fechar ali o primeiro pau. A barreira dele tem que fechar a trave. E ele não tem que sair. Por que ele não tem que sair? Porque aquela bola ela vai sair na linha de defesa. Ela vai sair na linha de passe de defesa da zaga. Ele procurou a bola. Ele adivinhou como é que o cara ia bater. Se vocês observarem o lance, o Nazário bate a bola e ele procura onde que a bola tá vindo, e na hora que ele vê, ela já tá em cima dele e ele não dá conta de pegar. O Corinthians, muito mal. A gente achou até engraçado, né? Porque uma falta daquela, o que costuma acertar um gol daquele, é cara destro. Porque aquela falta é falta para destro, né? Bater fechado ali com perigo. E o cara é canhoto, igual você falou. Foi um erro ali do Cássio bizarro. Então, se o cara é canhoto, o cara tem duas coisas. Ou ele põe o cara para a barreira um pouco mais fechando a trave para evitar a chapada, que foi o que ele fez, que é o ideal. Aí você fala, não, mas aí você abre o cruzamento. Mas o cruzamento ali, onde que ele estava tentando fechar, tava dois zagueiros. Então ele armou mal aquela barreira. Ele tinha que pôr mais um cara na barreira ou ele ter dado a barreira um pouquinho mais para a direita. Porque um goleiro da experiência do Cássio, ele não tem que adivinhar se o cara vai cruzar. Ele tem que prevenir tanto o cruzamento, ele sai um pouco, dá um passo para dentro da pequena área, ele previne o cruzamento, mas ele tampa a entrada da bola ali na barreira. O que ele fez? Ele deixou a barreira aberta para o cara bater lá e passe para prevenir o cruzamento. Ele fez uma coisa certa, fechou o cruzamento, mas ele abriu o canhoto para bater ela chapada por fora. E agora o Corinthians está muito mal. O Corinthians está perdido dentro de campo. Não tem estrutura tática, não tem velocidade, não tem transição. Alguns jogadores abaixo do que costuma render. O Gil, por exemplo, o Gil pode jogar mais bola, render mais. O Cássio está começando também a demonstrar algumas falhas, não estou questionando. O Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians, mas é aquilo, né, cara, que eu sempre gosto de insistir. Se o time está mal taticamente, individualmente vai apresentar as falhas. O time só fica bom individualmente quando taticamente ele está bem organizado. Pois é, o Corinthians também tá perdido. Tipo, a gente vê que é meio que uma diferença. A gente vê falhas mais individuais entre os jogadores e eles meio que têm um estilo meio que uma maneira de falar, a gente vai atacar desse jeito, mas eles não conseguem praticar
né? É uma coisa meio diferente de outros times, porque em outros a gente vê o quê? Os jogadores estão conseguindo se encaixar, estão conseguindo jogar de um jeito que eles não apresentam falhas em passes, né, em finalizações, coisas do tipo, mas eles não sabem como chegar na frente. E o Corinthians, ele meio que sabe como chegar, mas ele apresenta falhas na hora de driblar, na hora de passar da marcação, na hora de se encaixar mesmo entre os jogadores, né? E então, né, eles estão não tão bem no campeonato, aí estão em 11º, com chance de cair, né? Eles estavam agora há pouco lá perto da lanterna, mas é isso aí. Eu acho que contra os times grandes eles não vão conseguir ganhar, não vão conseguir fazer muita coisa e provavelmente, como veio acontecendo nos últimos anos, o Corinthians vai finalizar aí na zona do meio do Brasileirão. Eu concordo com o Júlio, com o que o Júlio disse, com o que o Matheus disse também, porque o que salva esse Corinthians é a zaga. O Thiago tem que dar graças a Deus por ter uma zaga tão forte como essa do Corinthians, com o Gil, com o Danilo Avelar, com Mas o agora Gil o vem falando, Piton. vem falhando, hein, Chafik? O Vem, Gil. vem falhando. Sim, mas é um grande zagueiro. É igual você falou o Cássio. Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians, mas vem falhando já tem alguns jogos. Falhou no jogo contra o São Paulo, falhou também na final do Paulista no pênalti, falhou hoje nesse jogo. Então o Cássio também já tem muitos jogos que vem falhando aí. Ele faz uma partida boa, oscila em outra, aí faz uma partida ruim, entendeu? Então a gente tem grandes jogadores que vem oscilando muito. É normal. E isso acontece também no futebol brasileiro. Grandes times que oscilam. Assim como foi com o Flamengo, assim como foi com o próprio Gabigol, que no início do campeonato ficou 6 rodadas sem marcar. A questão da zaga do Corinthians é porque meio que salva, entendeu? O Botafogo fez 2 gols nesse jogo por mérito de alguns jogadores em particular, como foi o do próprio Bruno Nazário, que fez o gol de falta, e como foi a inteligência do Calu, que esperou até o último segundo para definir a jogada, tanto que definiu desequilibrado. Fez o gol também no Cássio, essa bola não era defensável, né? Mas ali foi uma falha também dos zagueiros do Corinthians, que deixou o Calu passar. O Calu também deu um drible assim de corpo mesmo. Mas o Calu a gente sabe que é um cara muito experiente, joga muito bem, jogava bem na Costa do Marfim, jogador de seleção, assim como o próprio Honda que você falou, que o jeito que ele dinamiza o jogo, faz inversão, toca a bola, ele faz as coisas parecerem fáceis, né? Chuta bem, teve até um chute que ele tava de costa para a bola, ele chutou assim, já deu uma virada, chutou a bola passou até perto da trave. Então, a gente vê que o Botafogo tem algumas peças que são essenciais para essa tática do Paulo Autuori, né? É, Mas ele não consegue vencer os jogos, mas tá jogando bem. e assim, só para complementar, o que o Honda faz é o balanço, né? Uhum, O time balança a zaga, o esquema defensivo adversário e ele dominou a bola. Então ele sempre pega o outro lado aberto. Então, agora, esse trade de resultado, o Paulo Autuori precisa de alguns resultados mesmo. Mas eu acho que quem joga bem está mais próximo de ter bons resultados, que é o caso do Botafogo, de que quem joga mal, que é o caso do Corinthians. Aí é a hora dos dirigentes brasileiros ter paciência, dar tranquilidade, dar estrutura, pagar jogador em dia, dar conforto, dar toda a estrutura de treinamento, que o Botafogo esse ano vai fazer um campeonato legal. Vocês uhum. botafoguenses aí, não se preocupe. Esse ano o Botafogo faz um campeonato legal. E agora vamos para o último jogo, e um jogo muito quente, a cabeça dos jogadores muito quente, o Ceará que jogou muito bem também. Talvez esse, Matheus, foi até um resultado mais injusto do que o próprio jogo do Corinthians Botafogo. Pela quantidade e volume de jogo que o Ceará teve, e o Santos que abriu o placar no início, mas se retrancou muito. Eu acho que esse sim talvez pode ser o jogo mais injusto em quesito resultado. Concordo. Ele e o Botafogo, né, foram dois resultados injustos. O Ceará jogou muito bem. O Santos está muito nervoso, cara.
O treinador tá nervoso. Você vê nas coletivas, o Cuca tá nervoso. Agora, cara, como é que treinador brasileiro gosta de fazer um gol e recuar o time, né? Trazer o time para trás. Não existe isso, cara. Faz o gol e sobe a linha, ou mantém a linha. Agora, o trabalho do Guto lá no Ceará é diferenciado. Ele tá pegando um time modesto em termos de elenco, e sem contar em termos de financeiro, mas ontem ele imprimiu um volume de jogo. Gostei muito do Ceará, realmente o jogo foi injusto. Eu acho que desses times que subiu, né, da Série B para a Série A, esses times ditos de Série B, acho que o Ceará está tendo um melhor futebol, tá apresentando um futebol melhor do que o Goiás, melhor do que o Sport, melhor que o próprio Bragantino, que tem um bom time individualmente, mas ainda coletivamente deixa a desejar. Acho que precisa, ali no Ceará, na minha opinião, falta ainda ali um segundo volante, e eu sinto a falta de um lateral direito para fazer essa bola entrar melhor para cruzamento, porque tem um centroavante muito bom, muito forte, que é uma grata surpresa, que é o Clebão, né? Ele é rápido, ele faz o pivô bem, ele escora bem, ele sabe jogar bola, é um bom centroavante. É um bom nome aí para ficar de olho aí, viu? Gostei muito do Ceará, foi injusto o jogo. O Ceará, ele não é um time, ele é o oposto, por exemplo, do Flamengo. E é o oposto, por exemplo, do Atlético Mineiro. Ele não é um time que joga com a bola no pé, propondo o jogo, ou sufocando ou trabalhando. Ele é um time de transição. Ele é um time de transição, mas nesse jogo ele trabalhou mais por dentro. Ele trabalhou mais dentro do adversário, mas ele vai ser um time de transição e é um time de transição rápida, assim como o time do Fortaleza do Rogério Ceni. Mas o Ceará está jogando mais bola que o Fortaleza. Pois é, mais uma vez a gente vê nesse campeonato que é outro time, entre aspas, assim, pequeno, né? O Ceará não faz parte daquela grande elite dos times do futebol brasileiro, que vem se destacando enquanto o Santos, né? Que já foi um time gigantesco, tá bem apagado aí, não vem demonstrando muita qualidade, né? Vem, tipo, você sente que falta alguma coisa lá, né? Falta alguma coisa que vai levar o time a realmente jogar de um jeito mais coordenado e buscar os gols, né? Conseguir ganhar, ter mais estabilidade com qualquer time, né? Independentemente se ele é grande ou pequeno. E tanto que a gente vê aí como resultado desse ano, uma coisa bem legal, né? Que no G4 a gente tem um time gaúcho, um paulista, um mineiro e um carioca, né? Tá tudo bem misturado e, né, times mesmo que a gente não costumava ver em posições muito grandes, como o Inter, o Atlético Mineiro, né, se destacando, como eles vêm fazendo aí, jogando muito bem. Cara, e outra coisa, hein, Júlio? Você falou aí o G4. Tirando o Sampaoli, que fez um trabalho muito bom no ano passado, esse G4 aí é composto de Fernando Diniz, que é um treinador cantado por versos, que é um treinador promissor, mas várias falhas. O Ramon, que está começando agora. O Kudê, que veio de fora, né, da Argentina. E o Sampaoli, que já estava no ano passado. É o que eu falo. Nós estamos desenhando um futebol brasileiro, ou o futebol brasileiro, melhor dizendo, está desenhando para nós que os nossos treinadores ali, até uns 4, 5 anos atrás, são treinadores ultrapassados e que precisam se reciclar. Vide isso, basta ver o Mano Menezes desempregado. Era um cara que até um tempo atrás o Brasil inteiro queria. Hoje ele está desempregado. Entendeu? Exatamente. É uma análise que eu faço. Apesar que eu acho que ele vai ser o próximo treinador do Corinthians, mas tudo bem. Sim, é verdade. Isso tudo que vocês falaram aí de técnico, principalmente do tomar gol e recuar, esse é o estilo de jogo do Cuca. Nesse time do Santos é um pouquinho diferente, que ele tem jogadores rápidos de ponta, né? O Marinho, o Soteldo, ali no ataque ainda tem a opção do Caio Jorge também, que vem entrando um pouco, né? Algumas vezes vem entrando. Não sei se nesse jogo ele jogou. Eu não Jogou. me lembro. Jogou, né? Pois é. Mas ele não vem se destacando tanto. Assim como destacou na base, destacou na seleção olímpica também, na sub-17.
mas o Santos fez o gol e recuou. O Cuca jogou assim no próprio São Paulo, que eu, como São Paulino, tenho que lembrar dessas coisas, né? Às vezes a gente não gosta de algumas formações pelo fato desse recuo do time. O time faz o gol e recua, acaba tomando muita pressão e muitas das vezes não consegue segurar o resultado. Porque você pode ter os melhores zagueiros do mundo, mas se o cara chuta 20, 30 vezes, uma dessas vai no gol e a chance de entrar é muito grande. Né? Tem que exaltar também o trabalho do João Paulo, goleiro do Santos, que jogou demais, demais no jogo de ontem, defendeu muito, né? Já vem fazendo bons jogos com a saída do goleiro do Santos, que era titular, que não me fugiu o nome aqui, mas o João Paulo conseguiu segurar ali a barra, vem jogando muito bem. O Santos fez o gol no início, um golaço do Felipe Jonathan, que era ex-lateral do Ceará, se destacou lá e por isso foi para o Santos. Fez um golaço sem cair a bola, ele já deu o voleio ali, a bola fez a curva e foi pro gol. Não comemorou em respeito ao time. E a confusão que deu no final foi uma coisa que a gente não tá acostumado a ver aqui no futebol da América do Sul, mas não tanto, né? Primeiro, uma falta no Marinho que não existiu. A falta foi do Samuel Xavier. Ele foi tirar satisfação com o Marinho. Aí o Luan Pérez do Santos chegou, deu um empurrão nele e gerou aquela confusão. Os dois foram expulsos. Aí o jogo começou a ficar nervoso. Aí o Santos jogava bola e no finalzinho do jogo o Marinho sofreu uma falta do Bruno Pacheco, que já tinha recebido um cartão amarelo por reclamação, recebeu o segundo, foi expulso. 2 minutos depois, com a bola disputada no alto, o Alisson vai com o cotovelo lá no alto também, na cabeça do jogador do Ceará, expulsão. Fim de jogo, uma confusão total, os jogadores do Ceará vão reclamar com o juiz, e aí tem mais expulsão. O Leandro Carvalho, que não entrou, estava no banco do Ceará, foi expulso, que saiu no caso, né? O Leandro Carvalho que saiu, foi expulso também por reclamação, e o Guto Ferreira, que já tinha tomado cartão no jogo, cartão amarelo, tomou o segundo cartão amarelo por reclamação no final do jogo, e tá fora do próximo jogo do Ceará. Então o Ceará fica sem o técnico, fica sem Leandro Carvalho e mais dois dos seus titulares aí, né? Eu acho que isso pode complicar muito o Ceará pelo fato de ser dois titulares da zaga e também um titular aí da posição do ataque. O Ceará que vem muito bem no ataque, mas a zaga tá precisando dar uma ajeitada, né? O Luiz Otávio que fez jogos muito importantes aí para o Ceará, conseguiu segurar a barra ali atrás. O Fernando Praz também, que vem jogando muito bem, mas vai ser muito complicado para o Ceará essas perdas. Agora, para o Santos vai ter algumas modificações ali, consegue arrumar o jogo. O Alisson, que foi expulso, tem o Carlos Sanches como opção, que não vinha jogando bem, e na zaga também tem outras opções pro Cuca. Eu acho que ele vai conseguir sair muito tranquilo dessa, mas o Ceará, vamos ver realmente se o Guto vai ter essa inteligência de arrumar um time, de fazer um time bem arrumadinho, bem organizado. Ô, Chafi, se eu tivesse no Santos e eu fosse o treinador, eu tentaria arrumar uma solução para trazer um centroavante de falso 9. Algum meia ou algum volante que sabe jogar de costa. E ele fazia o pivô, ou senão ele trazia a marcação para o meio de campo e abriu espaço para o facão da entrada tanto do Soteldo quanto do Marinho. Já que ele não tem centroavante, põe um cara lá para ocupar o espaço para trazer a zaga para o meio, abrir espaço para os dois pontas fechar e até mesmo para o Pituca e para o Sanches entrar por trás. São dois caras de chegada e de bom chute, de boa finalização. Eu tentaria arrumar um esquema por aí. Mas talvez, nesse caso, se o Cuca trabalhar isso com o próprio Caio Jorge, eu acho que ele ganha muito mais que contratar alguém. Porque o Caio Jorge ainda é um jogador muito jovem, entendeu? Então... É dentro do elenco mesmo, sim. Mas eu não vejo o Caio Jorge com essa característica. Eu vejo ele mais com bola chegando.
ou bola sendo cruzada, ou bola no último passe, naquele último terço, a Certo, bola. mas ele é bem grandão, ele é troncudão, entendeu? Então eu acho que pode se encaixar bem nessa tática que você falou, de fazer o falso 9 ali, de fazer aquele pivô, porque o falso 9 é tipo o Firmino jogando lá no Liverpool, entendeu? E eu Sim, acho que tem essa característica no Caio Jorge. Ele tem um bom passe, tem um bom chute, ele só não é tão rápido, assim como o Firmino. O Firmino também não é tão rápido. Então, essa questão do pivô, do falso 9 se o Cuca trabalhar isso com ele, tipo, não, a partir de hoje você vai fazer assim, vamos treinar só isso, esse jeito que você vai jogar, talvez o Santos realmente pode ganhar muito mais, e o Caio Jorge também, no próprio futebol, no futebol solo dele. concordo. Acho que seria a melhor saída para o Santos é jogar com falso 9 e abrir o espaço para o facão dos dois pontas. E a chegada dos dois volantes, que são principalmente do Pituca e a chegada do Sanches, que é o meia, né? O Santos tem bons nomes, mas está passando por um momento difícil. Acho que isso está refletindo em campo. O treinador também já está começando a ficar nervoso porque os resultados não estão vindo, ainda mais depois de 2 jogos contra o Flamengo e contra o Vasco, sabe? Isso acaba dando esse reflexo, mas, na minha opinião, o Santos poderia ter uma melhora taticamente. Então é isso, gente. Esse foi a nossa análise. Tivemos outros jogos também na rodada aí. Vasco da Gama ganhando do Atlético e mantendo aí sua boa fase. O Atlético Goianiense empatando com o Grêmio em um jogo que o Atlético dominou, assim como disse o Matheus. E o Grêmio que precisa urgentemente dar um jeito ali. E o Jeromel foi expulso, lembrando disso, ele não joga a próxima partida. O Sport vencendo o Goiás por 2-1. Teve lei do ex lá também com o Leandro Bárcia. E o Coritiba, que sofreu a derrota para o Atlético Mineiro dentro de casa. Valeu, Matheusão, por ter aceitado o convite aí para participar desse podcast. A gente vai voltar também com análise. O Matheus também vai estar lá. Então, se você já assistiu, provavelmente vai ter saído já a análise do. Análise não, palpite, desculpa. Palpite da rodada 9 para vocês. Beleza? Então, corre lá para assistir também. Valeu, Matheus. Suas considerações finais aí. Pô, galera, bom demais participar, papo legal, bom demais. Futebol é isso, né, cara? A gente conversa, cada um põe sua opinião, expõe sua ideia, um mais tático, outro mais emocional, outro, cada um tem um olhar diferente, né? E só meu destaque final, além do meu agradecimento a vocês, que são meus alunos, né? Que é uma honra, Isso. é que o Vila Nova ganhou na Série C. Estamos firme aí, entrando no G4, e se tiver Ai, meu Deus do céu. que vem. Você tem que parar de torcer pra esse time ruim, cara. Pois é, Série C, mas Aí é tá isso aí. complicado, hein, Matheusão? Não vai rolar, né, mano? É isso aí, pessoal. Esse fica como tema para algum próximo episódio. Para vocês não perderem nada que vai saindo aqui nos episódios de YouTube, de Spotify. Acompanhe a gente lá no Instagram. Lembrem, né? Bola da Rodada, tudo junto. A gente vai sempre atualizando vocês aí sobre os próximos episódios. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. E nos vemos no próximo episódio. Valeu, Matheusão. Valeu, Júlio. É nóis.